Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da vergonha, né? A primeira coisa que eu gostaria, né, de dizer sobre a vergonha, né, é que uma vergonha muito comum, né, seria a vergonha, né, do próprio corpo, né? E até mesmo mulheres, né, muito bonitas, muitas vezes têm essa vergonha do próprio corpo, né? E eu gostaria de falar, né, que é compreensível, né, que uma pessoa acima do peso, né, que isso meio que seja que encarado como um problema de saúde, né? Mas de uma forma geral, eu diria que há muito preconceito, né, contra pessoas acima do peso, né? Na minha experiência pessoal, né, eu cheguei aos 150 quilos, né, e as coisas eram bem difíceis para mim na época, né? Até achar roupa era algo bem difícil, né? Eu praticamente só tinha uma loja aqui que eu conseguia comprar roupas que cabiam em mim, né? Eu não acho, né, que seja o caso, né, de uma pessoa se orgulhar, né, da própria gordura, né? Dizer assim que, para ser sincero, né, eu mesmo já tinha discriminado pessoas, né, por questão de peso, né, justamente por achar, né, que uma pessoa que se deixa engordar dessa forma, ela não poderia ser considerada, né, uma pessoa séria, né. E eu meio que havia, né, me entregado, né, a essa condição justamente pela falta de força e persistência, né, nas minhas decisões, né. Foi uma época da minha vida, né, que tudo era bastante difícil, né? Foi uma época bem sofrida e basicamente uma época que comer era basicamente a única forma de prazer que eu tinha na vida, né? E então eu compreendi, né, que residia em mim mesmo, né, o poder de mudar e não somente aceitar passivamente a minha condição, mas realmente, né, que eu fosse devagarzinho mantendo e sustentando as minhas boas decisões, né? O resultado disso foi que eu emagreci sem cirurgia, sem balão intragástrico, né? E apenas com a questão da reeducação alimentar, né? E eu gostaria de dizer também, né, que eu meio que pulava de curso em curso e de faculdade em faculdade sem terminar nenhuma, né? E apesar disso ter contribuído, né, para que a minha cultura seja bem ampla, né, terem sido vários cursos que eu comecei, é, foi só quando eu consegui manter, né, e sustentar minha decisão, foi que as coisas começaram a melhorar para mim, né? E eu diria que é muito comum, né, pessoas superdotadas nessa condição, né? E quase sempre as coisas melhoram, né, quando a própria pessoa ela entende duas coisas, né? Primeiro que manter, né, e sustentar uma decisão, né, vai ampliar as suas possibilidades depois, né? E a segunda coisa seria que você não precisa de uma faculdade para você estudar tudo aquilo que você deseja, quiser e desejar conhecer, né? O fato, né, de não ter terminado um curso superior lá pelos 35 anos, isso me causa um grande sentimento, né, de vergonha, né? E até na faculdade, né, muita gente tem preconceito, né, contra pessoas mais velhas fazendo faculdade, né? Eu diria que as coisas, né, só começaram realmente a dar mais certo para mim quando justamente eu consegui, né, manter as minhas decisões durante um prazo mais longo, né? Ao menos fica aí de lição, né, para a nova geração, né, de conscienciólogos, para que eles não mudem excessivamente de curso, né? Uma vez que eu acho que isso meio que prejudica a pessoa profissionalmente, né, no longo prazo, né? E as pessoas costumam ver isso, né, esse pular de curso em curso, como uma incapacidade da pessoa de honrar compromissos, né? E de forma independente da faculdade, você pode plenamente, né, estudar aquilo que você deseja hoje, né? Ainda mais em tempos de internet e YouTube, né? E você tem várias possibilidades aí. E você pode até encomendar livros, né? Coisas que anteriormente era difícil fazer, né? Hoje você já pela internet você já compra o livro. E é muito comum, né? Muito mais comum até do que se supõe, né? A questão dos superdotados ficarem, né, meio que pulando de interesse em interesse. Então são pessoas que têm um interesse, eles mergulham fundo, né, nesse interesse e dominam de forma razoável esse interesse e aí perdem o interesse e passam o interesse para outra coisa, né? E um desses problemas, né, que é enfrentado é justamente o cumprimento das formalidades, né? Sendo que as faculdades geralmente elas não permitem que as pessoas façam provas, né, num passo mais acelerado. E também muitas vezes exigem a presença, né, em aulas, que muitas vezes são até improdutivas, né, para a própria pessoa
Às vezes a pessoa já leu muito mais até do que aquilo que é passado nas aulas, né? E só a título de comparação, né, eu fiz um concurso público em que concorri, né, com um colega que esse colega ele tinha formalmente, né, 2 anos a mais de matérias que eu, e eu fiquei meio que umas 100 posições acima dele entre os primeiros 100 colocados do concurso, né. E eu falei, né, em algum episódio anterior aí, acerca da vergonha, né, que eu tive ao encontrar com um antigo amigo, né, que eu meio que queixei a ex-namorada dele, né. E a lição que fica realmente é justamente a ideia, né, de que uma boa amizade, ela pode ter um maior valor e seja mais importante na vida, né, de uma pessoa. Mas, meio que generalizando, né, a lição, vem, né, a ideia de procurar não fazer nada na vida que você acha que eventualmente você pode se envergonhar depois, né? Seria justamente a pessoa pensar se aquela atitude, em algum momento na vida dela, vai causar algum tipo de vergonha, né, nela. Gostaria também de relatar, né, que até meio que os 19 anos, eu meio que era meio uma ostra, né, para a questão da timidez, né. E eu tinha muita vergonha de tudo, né. E basicamente minha vida se dividia entre jogar jogos de computador e estudar, né? Então, eu só consegui melhorar a timidez basicamente quando eu comecei, né, a refletir sobre as questões da vida. Foi quando eu consegui estudar, né, de alguma forma autodidata sobre psicologia e espiritualidade, né. Se serve de experiência, né, para futuros pais, vem a ideia, né, de evitar pressionar excessivamente um jovem para que ele faça alguma coisa. Ele pode só estar precisando de algum tempo, né, para se aprumar melhor, para tomar uma decisão melhor, né. E às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, né, que não é propriamente uma depressão, né. Às vezes ela está meio isolada, assim, mas ela não faz isso de forma radical, né? Ela não se tranca no quarto, não fica na cama o dia inteiro, não tem negócio de perda de apetite. Pode ser justamente uma pessoa que está tentando, né, usar um tempo para pensar sobre a vida, né? E eu diria que forçar a barra, né, por uma decisão, ela pode ter um efeito contrário, né, do que o esperado, né? E gostaria de dizer também, né, que às vezes a pessoa, né, tem vergonha de ter tentado se suicidar e por isso, né, ela crê, né, que ninguém aceitaria, né, uma pessoa que tentou algo do gênero, né? E na prática, né, pode até acontecer ao contrário, né? Uma pessoa pode se interessar por você justamente para te ajudar, né? Eu diria também que existe uma porção de gente, né, que tem esse interesse, né, de ajudar o outro, né? E às vezes esse interesse, né, pode fazer dessa outra pessoa efetivamente uma boa companhia para você mesmo, né? E gostaria também de dizer, né, que você evite sentir vergonha pelos resultados que você obteve até agora na vida, né? Em muita medida, né, eu tive experiência, né, de ter participado de processos seletivos para trabalhar, né? E foram processos que meio que me jogaram bem para baixo, né? Um deles, eu fui numa escola de informática, né? E havia uma vaga para professor, algo que eu meio que dominava plenamente, né, o conteúdo. E aí eu não fui selecionado. E aí eu passei a pensar, né, pô, se nem para professor de informática eu sirvo para quê, né, velho? E aí nesse sentido, amargurei vários resultados negativos, né, durante um longo tempo. E aí houve uma época que eu meio que desisti de tentar, né? E somente para entender, né, que eu estava fazendo o contrário, né, do correto. Seria justamente agora o caso de tentar em dobro, né? E eu descobri uma frase comum, né, no empreendedorismo, que seria justamente para você obter sucesso, você precisa dobrar a velocidade de falhar, né? E descobri que realmente não é vergonha uma pessoa falhar, mas sim, né, é uma vergonha sim ela desistir de tentar e se entregar, né, frente a esses maus resultados, né? E gostaria também de falar, né, agora para as pessoas que elas se envergonham, né, da própria timidez, né? Se você der uma estudada aí sobre o processo social, né, em outras culturas, você vai ver que a timidez ela é muito valorizada na cultura oriental, de forma que não é raro, né, que no Oriente uma pessoa tímida assuma posições de liderança por lá, né? E eu diria que esse tipo de pessoas são os melhores líderes, né? Porque
Já foi meio que provado que o cérebro de uma pessoa tímida, né, ela consegue fazer mais relações do que o cérebro de uma pessoa comum. Né? E no campo da timidez, né, aquela timidez que eu considero uma timidez indesejável, né, é aquela timidez que faz a gente perder oportunidades ou que paralisa a gente, né, é que é meio que importante conhecer, né, o processo que desencadeia, né, uma reação fisiológica no organismo, estudada pela psicologia, né, que é o que em psicologia se chama de reação de luta ou fuga, né. Então, o medo ele tem uma função biológica, né. A reação de luta, né, serve para dar força à pessoa, né, para que eventualmente ela trave um combate com um outro animal, por exemplo. Né. Chegou um lobo e a pessoa sente medo, e aí se ela enfrentar, né, aquilo vai dar mais poder ao corpo para tentar eventualmente vencer, né, essa ameaça de um outro animal, por exemplo. Né. Já a reação de fuga, né, meio que serve para que a pessoa fuja, né, de algum animal, né, praticamente preparando o corpo, né, para correr, basicamente bombeando sangue, né, para as pernas, para que a pessoa corra mais rápido. Né. E entender esse processo biológico é importante, né, porque se você entender que se você enfrenta o medo vai se tornando menor, e se você foge daquilo que você tem medo, esse medo vai aumentando, né, você meio que vê, né, que a principal solução para aquilo que você tem medo é justamente enfrentando, né, esse medo. E relacionando, né, mais diretamente a vergonha, né, com a questão do paradigma inconsciencial, da conscienciologia propriamente dita, é que não é raro, né, que uma pessoa que esteja meio que desenvolvendo, né, o parapsiquismo em algum nível, né, sinta vergonha, né, em relação a posturas próprias do passado, né, e até mesmo pela incapacidade, né, de ter se colocado num lugar do outro no passado, né. Gostaria também de falar um pouco mais, né, sobre a questão de sentir vergonha, né, de chegar junto e queixar uma menina, né. E eu diria que duas coisas, né, que o primeiro é que é mais interessante do que você ir logo queixando, né, tentar conhecer a pessoa antes e antes de se comprometer, né, para você não entrar em furada, né. E a segunda é justamente não se prender muito em função do sexo, né, que eu diria que é uma coisa que prende muito, né. Sobre a vergonha, né, de falar livremente sobre as questões sexuais, tem o processo chamado por Valdo Vieira, né, no seu livro Dupla Evolutiva, a técnica da conscienciologia, chamada técnica DD. Né. Essa técnica consiste basicamente em duas coisas, né, dois Ds, desinibição e diálogo. Né. Seria basicamente a pessoa ser sincera, né, com a outra pessoa sobre aquilo que ela gosta, né, e ter a capacidade de dialogar com o outro sobre isso, né. E se você nunca ouviu falar, né, sobre isso, taca aí no Google, Manual da Dupla Evolutiva, Valdo Vieira, você vai ver que tem um PDF completo aí no site da própria editora lá, da Conscienciologia, né. E era isso que eu tinha para falar aí hoje, pessoal. Finalizo com nossa clássica recomendação na arte, né. Eu gostaria de recomendar bastante o filme Do que as Mulheres Gostam, com Mel Gibson. Um bom filme para pôr em perspectiva, meio que pôr em perspectiva a questão da telepatia, né. Mostra basicamente, né, que ao desenvolver o parapsiquismo, né, mais propriamente a telepatia, né, após um trauma, várias questões meio que se apresentam a ele, né, a ponto dele mudar toda a sua vida em função disso, né. Então eu diria que vale a pena, é um bom filme, e gostaria também de indicar um outro filme, De Pernas pro Ar, de 2010, um filme interessante em relação à questão da desrepressão e a vergonha, né, de se tratar abertamente sobre o tema de sexo. Né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Se você gostou, dá o seu curtir aí para ajudar a gente. Se você quiser comentar, comenta algo aqui embaixo. Se você quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo. E um grande abraço. Fui. Tchau, tchau.